Matt Murdock, Lagarto, tudo o que você acha que viu ou não viu no primeiro trailer de Homem-Aranha 3, Sem Volta para Casa. Para de falar. O que aconteceu? Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo. Fala galera, nós já falamos aqui no canal sobre tudo que estava óbvio, claro, claríssimo, como o Dr. Octopus, por exemplo, no primeiro trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Olá, Peter. Aqui agora nós vamos começar a traçar algumas teorias a partir do trailer, ver imagens meio escuras, borradas, que geram dúvida naquilo que a gente está vendo, certo? Formação ali do Sexteto Sinistro, tem um sexto vilão, não tem? Quem que é o quarto, quem que é o quinto vilão, enfim, tudo o que não está óbvio, o que não está claro, você encontra nesse vídeo aqui. Se você quiser assistir o outro vídeo que eu falo dessas coisas mais claras, mais óbvias do trailer, como o Octopus, o Duende Verde, toda a história do começo do filme, você encontra aqui nesse vídeo. Vamos lá, vamos começar falando sobre o Matt Murdock, sim, o Demolidor da série da Netflix, interpretado pelo ator Charlie Cox, que, segundo os rumores, é esperado com uma participação no começo do filme, como advogado do Peter Parker. Nos trailers, a gente vê uma figura estranha, misteriosa, que lembra um pouco o Matt Murdock, né? A camiseta branca com uma gravata, certo? A gente pode até falar dos pelinhos no braço desse cara, certo? O que as pessoas estão levantando é a questão de não mostrar o rosto, claramente, mostra no máximo a silhueta escura com o rosto escuro, certo? E a gente não tem ele usando uma bengala, já que o Matt Murdock é cego. Claro que pode ter sido apagada digitalmente para não levantar suspeitas. Além disso, tem gente falando que esse cara ele é meio barrigudinho e o Charlie Cox, o Demolidor, ele não é barrigudo. Mas isso também pode ter sido alterado simplesmente para fazer a gente descartar essa possibilidade. Eu antes não acreditava nisso. Agora, meu filho, eu acredito em absolutamente tudo. Inclusive, eu acredito muito na sua inscrição aqui nesse canal. Nossa, a gente fez ontem live reagindo ao trailer. Já soltei vídeo em sequência para vocês hoje de manhã. Cara, a gente vai falar muito desse filme, a gente já falou demais desse filme e vamos continuar falando aqui neste canal, porque aqui você tem um grande fã do Homem-Aranha, o meu herói favorito, eu não vou deixar de trazer uma vírgula de informação para você. Aí vem uma pergunta, por que que na rua tá sol e dentro do Sanctum de Santorum tá nevando, tem neve lá dentro? Bom, primeiramente, pode ser simplesmente um feitiço que o Doutor Estranho tenha feito e tenha dado errado, e aí começou a nevar dentro do Sanctum de Santorum. Talvez isso nem tenha importância para a história, mas que levantou suspeitas, deixou todo mundo meio encafifado com isso daí, é verdade. Ele também pode ter aberto um portal para um lugar que estava nevando, e aí a neve começou a cair dentro do Sanctum de Santorum, ele demorou para fechar o portal, e quando ele viu, o Sanctum de Santorum estava cheio de neve. Talvez isso tenha alguma explicação no próprio filme do Doutor Estranho, que venha na sequência aí, em março do ano que vem, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, certo? A gente tem aí possibilidades, opções, mas nada que faça a gente ter certeza absoluta do que aconteceu ali no Sanctum de Santorum. Ainda falando no Sanctum de Santorum e no seu chefe, no seu dono, vamos dizer assim, o próprio Doutor Estranho. Muita gente falando que ele tá mais legal nesse trailer, mas pra mim ele tá completamente estranho, com todo o respeito aí, com todo o perdão, a redundância. Exatamente, cara, pra mim não entra na minha cabeça que o Doutor Estranho hoje, o Doutor Estranho de hoje, após os acontecimentos de Guerra Civil, de Guerra Infinita, de Ultimato,
que ele aceite apagar a memória de bilhões de pessoas para proteger o Peter Parker. Isso para mim não entra na minha cabeça. E a partir daí eu posso traçar duas ligações. É claro que a primeira delas, a gente não pode esquecer que principalmente no começo do próprio filme solo, o primeiro dele, ele era meio arrogante e tal. Ele estaria voltando a essas características anteriores. Coisa que eu não vejo depois de tudo que a gente viu nos filmes dos Vingadores, os dois últimos, que tinham sido as últimas aparições do Doutor Estranho até aqui no UCM. A outra possibilidade que eu levantaria é justamente esse cara não ser o Doutor Estranho. Não seria claro para mim se fosse um Skrull, igual o Nick Fury era um Skrull no filme anterior do Homem-Aranha, porque eu acho que o Skrull não teria como saber fazer feitiço. E claramente o Doutor Estranho está fazendo um feitiço. Pode até ser o Doutor Estranho, sei lá, talvez encantado pela Agatha Harkness, que foi um nome que surgiu assim do nada na internet, certo? Ou até pela Feiticeira Escarlate, que pode ter encantado o Mago Supremo. Acho difícil, tá? Acho mais provável que seja mesmo o Doutor Estranho, mas ele tá diferente. Eu acho que o filme precisa explicar isso. Depois, um pouquinho mais pra frente, quando tudo começa a ficar muito louco, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha aparecem em cima de um trem, né? Não dá pra dizer que vai ter alguma ligação com a famosa cena do trem do Dr. Octopus contra o Homem-Aranha do Tobey Maguire, mas pode ser uma clara referência ou simplesmente não ter absolutamente nada a ver com aquilo ali. Mas a gente pode, sei lá, ter uma cena semelhante envolvendo o Dr. Octopus, ou então é justamente algo que o pessoal está levantando. O Doutor Estranho vai ficar furioso com o Homem-Aranha e os dois vão meio que se enfrentar. Aí a gente pode começar a falar dos vilões que a gente acha que viu, né? A gente pode falar do Homem-Areia, que muita gente está dando como claro que é o Homem-Areia. Eu levanto uma dúvida para ser o Homem-Areia nessa cena, porque ele parece estar protegendo o Homem-Aranha do ataque do Electro. E o Homem-Areia, ele está, teoricamente, confirmado no filme, pelo menos pelo insider Daniel RPK, que até agora tem acertado tudo, mas como um vilão, confirmado como um vilão dentro do filme. E ele estaria ajudando o Homem-Aranha, protegendo, teoricamente. Vale lembrar que o Homem-Areia que a gente conhece, do terceiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele não é tão mal assim, né? Tanto é que o Peter perdoa ele no final, entende a situação envolvendo a morte do tio Ben, e ele meio que sai vivo. Um vazamento que o próprio Daniel RPK trouxe é que os vilões meio que conversando entre si, falam que a última coisa que eles lembram é o próprio Peter Parker, o Homem-Aranha, matando-os. O Homem-Aranha não tem essa lembrança. Pelo menos não no universo do Tobey Maguire. Pode ser um Homem-Areia diferente, a gente não sabe nem se vai ser interpretado pelo mesmo ator, o Thomas Hayden Church, certo? Pode ser o mesmo ator ou não, acredito que seja, mas não necessariamente, sendo o mesmo ator, seja o mesmo Homem-Areia do universo do Tobey Maguire, certo? Tá muito nebuloso isso daí. Se ele protegeu o Peter, será que ele vai ajudar o Peter no final contra os vilões? Ele vai se rebelar contra os vilões? Na cena que chamou muito a atenção do Doutor Estranho tirando, né, colocando o Peter Parker na forma astral dele, percebe-se que o Peter está com um objeto em mãos, que foi pouco percebido pela galera em geral. Esse objeto pode ser o tal famoso orbe, que saiu em vazamentos, certo? Que o Doutor Estranho iria armazenar esses vilões do multiverso dentro de um orbe e o Peter Parker faria a besteira de liberá-los. Então aqui a gente pode ter um momento em que o Peter já fez a besteira, liberou os vilões do multiverso e o Doutor Estranho está mais full pistola com ele do que antes. Vamos continuar falando dos vilões. A cena que eu acho que mais levantou dúvidas, possibilidades, é essa cena em que o vilão que está atacando o Peter Parker é um vilão misterioso, tá ali no escuro. Pode com certeza ser de propósito, pode ter sido ainda mais escurecido para o trailer para gerar essas dúvidas. O vazamento que continha as informações sobre o trailer e que acertou tudo, diz que iria aparecer o Lagarto. Nós não vimos o Lagarto em nenhum outro momento.
Então, o chute mais certeiro dá conta de que este cara é o lagarto. Também deram conta de esclarecer, né, de clarear, melhor dizendo, a imagem. E também não fica muito claro, porque quando você pega essa imagem e clareia, ela perde nitidez. Apesar de ficar mais clara, dá para ver um pouco melhor o que seria. Me parece mesmo ser o lagarto, mas tem pessoas dizendo que pode ser o Venom. E aí eu te perguntaria, qual Venom? O atual do universo da Sony do Tom Hardy, ou o Venom do multiverso do Homem-Aranha 3, aquele outro Ed Brock? Aquele eu descartaria, de verdade. O Venom da Sony, do Tom Hardy, eu também sinceramente não acredito que ele vá estar nesse filme, tá? Mas entre as duas possibilidades eu fico com o Venom do Tom Hardy, certo? E tem pessoas também falando que pode ser o Morbius ou até o Escorpião. Vale destacar que existe um escorpião, pelo menos por enquanto ainda não foi mostrado, mas existe um escorpião nesse universo, conversando com o Abutre em cena pós-crédito do primeiro filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, certo? Mas depois disso ele nunca mais apareceu. Pode até ser que ele faça parte desse filme, mas não acredito que seja ele esse da imagem, certo? E o Morbius eu também descartaria porque o filme dele ainda não lançou. Não faria sentido eles adicionarem esse personagem aqui nesse filme, sendo que o filme solo dele no universo da Sony ainda sequer foi lançado e a gente não tem nem previsão para esse lançamento. Novas imagens, inclusive, desse filme foram lançadas na mesma CinemaCon em que esse trailer saiu, porém não foram divulgadas ao público, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Se sair alguma coisa eu vou trazer aqui no canal para você, com certeza, porque eu acho que sou a única pessoa na Terra que estou animado para esse filme. Ainda sobre o lagarto, é importante destacar que há pouca especulação envolvendo o ator que fez o lagarto em O Espetacular Homem-Aranha 1, o glorioso Rhys Ifans, certo? Mas também dá para considerar que o lagarto ele é todo feito em CGI, certo? Em computador, não precisaria do ator. Se ele não aparecesse em forma humana, daria para adicionar o personagem sem chamar o ator. Muito bem, se tudo isso que nós estamos falando sobre os vilões estiver certo, então nós temos o Octopus, o Electro, o Duende Verde, o Homem-Areia e o Lagarto. 1, 2, 3, 4, 5 vilões? Falta um para completar o Sexteto Sinistro. O Daniel RPK falou que vai ter sim o Sexteto Sinistro. E ele vai ser montado apenas no final do filme. Ou seja, vai ter um sexto vilão que vai se juntar a esses 5 no final do filme. Eu descartaria então dessa forma um sexto vilão vindo do multiverso. E aí o Rhino, que era o mais especulado, o mais falado do final de O Espetacular Homem-Aranha 2, né? A última cena que a gente tem do Andrew Garfield como Homem-Aranha ali naquele filme, certo? Aí a gente poderia falar, sei lá, o Duende Verde do Danny DeHaan, que até chegou a ser especulado e depois esfriou, certo? Ou o Duende Verde do Harry Osborn, do James Franco, também sequer citado em nenhum momento. O ator também está meio cancelado aí por alguns acontecimentos recentes, certo? Que não vou me aprofundar aqui. E aí então não vejo outro vilão do multiverso. Aí abre a possibilidade para a gente começar a pensar no Mistério estar vivo. Ele foi bastante citado nesse trailer. Será que a gente vai ter a surpresa? Porque sim, esse, no momento, é o maior mistério desse filme. Quem que é o sexto vilão do Sexteto Sinistro? Pode sim ser um mistério, pode sim que ele esteja vivo. E aí o ator Jake Gyllenhaal voltaria. Ele que não foi visto, não foi especulado em nenhum momento para estar nesse filme. Tá só na cabeça dos fãs, desde o final daquele filme anterior, Longe de Casa, de que ele pode sim estar vivo. Eu quero muito saber a sua opinião, deixe o seu chute, o seu palpite do vilão para formar o Sexteto Sinistro no final do filme aqui embaixo nos comentários. E para amarrar, aqui é óbvio que a gente não pode deixar de falar do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Não adianta você ficar procurando frame a frame os dois nesse trailer aqui, tá? Eles não estão nesse trailer, mas sim, eles estão no filme. Isso só falta assim, a confirmação, só falta os caras aparecerem em imagem,
certo? É tipo o Electro do Jamie Foxx e o Duende Verde do William Dafoe. Só falta aparecer em trailer, em material oficial divulgado pela Sony e pela Marvel, porque todos esses estão confirmados, tá? Não tem sombra deles, não tem. No máximo, eles podem até aparecer no filme em alguma dessas cenas que a gente viu nesse trailer, porém eles foram digitalmente apagados. Porém, como eu acho que esse trailer inteiro só mostrou coisas do começo do filme, e eu acho que eles só vão aparecer do meio pro fim, palpite meu, junto com os vazamentos que a gente tem aí, eu acho que realmente eles não estão nas imagens que a gente tem nesse primeiro trailer, mas não podemos descartar nada, porém, não temos eles ainda. Calma, paciência, na hora certa eles vão aparecer oficialmente. Fique de olho aqui no canal para mais conteúdos, porque quando eles aparecerem, meu amigo, esse canal aqui vai abaixo. Eu fiquei louco com os vilões, eu ainda quero ver mais, óbvio, foi muito pouco. A gente só viu mesmo o Octopus, né? A gente não viu ainda o resto. Mas quando apareceu o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, cara, esse canal vai abaixo, eu vou quebrar tudo aqui. Nossa senhora, eu vou fazer a maior festa do mundo, ninguém vai me superar, porque esses dois são maravilhosos, então se inscreve no canal para não perder isso aqui comigo, certo? E aqui do lado eu tô deixando o meu vídeo justamente falando sobre o Dr. Octopus, o Duende Verde, toda a galera que ficou clara nesse trailer. Perfeito? A gente se vê aqui nesse vídeo, um grande abraço a todos e tchau!